Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um programa F5, que é transmitido no YouTube, no canal da TV Funorte e também no canal 12 da NET. A gente está aqui toda semana para trazer para vocês informações novas, atualizadas e temas representativos daquilo que a gente enfrenta e que a gente convive no dia a dia. Eu sou o Elpidio Rocha, estou aqui com a minha colega Maria Fernanda. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao F5. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, relevante, principalmente mata. Vocês ficaram aí, curiosos? Cigarro. Não. Não é cigarro. Se bem que a gente pode falar de cigarro depois. Mas a gente está no mês de outubro, mês de conscientização do câncer de mama, que é um dos cânceres que mais matam mulheres no mundo, não é só no Brasil, mas no mundo. E é um câncer que, se diagnosticado precocemente, é possível tratamentos, cura. Então a gente vai falar sobre isso hoje. E para nos ajudar nessa conversa, está aqui no estúdio com a gente a Alana Gândara, que é psicóloga oncológica. Alana, obrigada pela sua presença, seja bem-vinda ao F5. Eu que agradeço vocês pelo convite, é um prazer estar aqui e partilhar um pouquinho com vocês das minhas experiências. Alana, para a gente começar nosso papo, fala um pouquinho sobre essa questão da psicologia oncológica, essa especialização. Então, no meu caso, desde o meu período de graduação, que eu já iniciei estudando e fazendo algumas publicações de artigos acerca da psico-oncologia, e sobre temas relacionados ao câncer. Então, logo após a minha formação, já me especializei, fiz uma especialização na área, que entra aí a psicologia hospitalar e da saúde. Você vai trabalhar esse tema da oncologia, mas para além de uma especialização que vai te dar um título, é muito importante os estudos contínuos. Então, nós temos vários autores aí que vai trabalhar o tema da oncologia e também nesse contexto prático, Muito a gente se aprende na nossa vivência diária, no atendimento dos nossos pacientes mesmo. E aí a terminologia que a gente poderia usar seria isso, essa expressão, esse termo que você acabou de usar, psico-oncologia? Sim, o termo que é utilizado atualmente é psico-oncologia. Porque o que é a psico-oncologia, Vai atribuir aí os fatores psicológicos, psicossociais e biológicos diante do tratamento de câncer. Que aí é a questão da oncologia. Isso. Então, assim, a psicologia não vai olhar apenas um contexto social, psíquico, mas também esse contexto biológico, que dependendo de um paciente que tiver um estágio mais avançado da doença, esse biológico vai interferir muito também nesse psíquico, Então a gente tem que olhar todos esses três contextos. E aí nesse contexto, psicologia hospitalar é que está relacionada com a ação do psicólogo dentro do hospital? Sim. E isso se conecta com a psico-oncologia? Sim, a psicologia hospitalar vai abranger aí todas as áreas, Principalmente aí a psicologia no contexto oncológico vai estar dentro desse contexto hospitalar, que nós vamos ter vários centros, seja especializado apenas na oncologia ou com algumas outras áreas da especialização também, onde a psicologia pode adentrar todos esses espaços do hospital também. Antes da gente começar a falar sobre o câncer de mama, especificamente, essa psico-oncologia, ela seria indicada só para os pacientes ou para familiares também? Não, o que acontece, Dentro desse contexto oncológico, a psicologia vai trabalhar com o atendimento ao paciente e a todo o contexto familiar. Então, a paciente descobriu um diagnóstico. Então, a gente entende que esse diagnóstico não vai ter um impacto apenas na vida da paciente, vai ter um impacto naquele todo contexto ali, da mãe, do pai, do esposo, do filho. Então, o atendimento da psicologia, nesses casos, é pro paciente, para a paciente e para toda a família. Então, dentro de um ambulatório oncológico, que é onde acontece lá as sessões de quimioterapia, eu vou fazer o atendimento com a paciente, mas também vou verificar como que a família está, se a família está precisando desse acompanhamento, porque, gente, em muitos momentos, a paciente vai lidar de uma maneira mais amena com o diagnóstico do que o próprio familiar. Às vezes, o impacto maior, vamos pensar, uma pessoa jovem, uma mulher de 35 anos acabou de descobrir um diagnóstico de câncer. Talvez, diante da vida dela, ela tenha estratégias ali para lidar com esse diagnóstico.
Mas a mãe dela vai, diante assim, de um contexto também cultural, né, vai falar assim, nossa, minha filha vai morrer. Né? Porque ainda existe um grande tabu quando a gente fala de câncer. Então, falar de câncer, você já associa a perda da vida, a morte. E o diagnóstico precoce, né, é justamente para isso, para que a gente possa ter muita vida ali, mesmo diante do tratamento e após também esse tratamento. E esse atendimento, esse acolhimento psicológico, isso é uma decisão do paciente, uma recomendação do médico? Como é que se dá o início, digamos assim? E aí vai depender muito, assim, de cada contexto hospitalar também, né? Eu trabalhei em um contexto hospitalar que todo paciente, quando descobria o diagnóstico, a médica já pegava e encaminhava para a psicologia. Então, eu fazia a primeira avaliação, né, da paciente e verificava se ela ia precisar fazer um acompanhamento contínuo ou se não era necessário. Então, assim, mas também, além do médico solicitar essa avaliação da psicologia, o paciente também pode procurar por livre, espontânea vontade, né? Assim, diante do contexto, percebe que é um momento difícil para lidar sozinha ali, então essa paciente também pode procurar o serviço. Mas esse caso, assim, vai muito de profissionais, de ambulatórios, mesmo de oncologia, né? A maioria dos espaços que eu conheço, dos profissionais que eu tenho trocas, o médico sempre encaminha o paciente para um acompanhamento psicológico. Alana, a gente agora falando um pouco da questão do câncer de mama, é um câncer que, para a mulher, ele tem algumas questões muito fortes, né? Não é só lidar com a doença, mas é lidar ali com a questão da vaidade, é lidar com uma parte do corpo que é um símbolo feminino mesmo, né? Então, assim, como que a importância da psicologia no tratamento desse câncer especificamente? Isso que você fala é tão interessante, eu sempre gosto de pensar assim, né? Os significados que tem para a mulher. Por exemplo, quando a gente fala de câncer de mama, nós estamos falando da mama, que tem um significado muito importante para a mulher. Então, assim, o diagnóstico de um câncer, ele vai acarretar aí algumas perdas, né? Você precisa elaborar essas perdas, que vai ser perda de cabelo por causa da quimioterapia, a retirada da mama por causa da cirurgia. Então, todas as modificações que tem no seu corpo também diante de um tratamento, que é um tratamento invasivo. Então, ter todas essas readaptações no seu corpo não é algo fácil, não, né? Então, em atendimentos, eu tive atendimento que a paciente falava para mim assim, Alana, o pessoal fala assim, cabelo cresce, mas eu respondo, é porque não é o dela, né? Porque assim, é meu cabelo, eu gosto do meu cabelo. O que eu faço nesse momento, né? Eu valido a dor dessa paciente, porque realmente o cabelo dela é muito difícil, né? Essa perda. Então é uma elaboração de um luto. Ter que passar ali no mínimo 6 meses de tratamento para que esse cabelo volte a crescer não é algo fácil. Da mesma maneira, a retirada da mama e todos os impactos que tem no corpo, né? Imagina você toda semana indo lá, tendo que fazer, tomar quimioterapia, fura seu braço. Então, assim, o corpo tem uma invasão muito grande no corpo, um corpo que tem todo um significado para a gente, né? Então, nesse atendimento da psicologia, a gente valida, né, essa dor, e eu sempre falo assim, que as pessoas que estão acompanhando também têm que validar. Não é mimimi quando a pessoa está ali falando, sofrendo pela perda do cabelo, quando o cabelo está caindo, não é mimimi quando está sofrendo pela retirada da mama, né? A gente valida para que, quando a gente valida que a pessoa vive aquele sofrimento, ela consegue, a partir daquilo, tentar encontrar outros significados, né? E a gente vai trabalhando também na terapia, e tem pessoas que, eu vou comprar alguns chapéus diferentes, né? Lenços, tem pessoas que querem usar perucas, tem pessoas que querem deixar a careca lá mesmo, né? Já tive pacientes que falavam assim, foi até bom, porque agora nesse calor, Alana, eu conheci também como que eu formato o meu rosto sem cabelo, né? Mas chegar nessa resposta não foi algo fácil, né? Foi uma vivência também dolorosa, de muitas elaborações para dar conta de ter esse novo significado aí e seguir a partir daí, né? Eu sempre costumo dizer, a Clarice Lispector, eu gosto muito dela, né? E tem um livro que ela diz que a gente precisa seguir apesar de. Então, o que ela está dizendo com isso, né? Que apesar dos obstáculos e das dificuldades da vida, a gente precisa seguir. Tá bom, é um diagnóstico que não é esperado e é muito difícil receber.
né? Você vai sofrer, você vai chorar, mas o que é possível construir a partir disso? E dentro desse processo aí, Alana, quais técnicas são mais eficientes para que você consiga atender ao paciente e essas técnicas importantes para, de certa forma, eu acho que uma expressão que você acabou de usar aí, uma ideia que você disse sobre ressignificar essa trajetória, de empregar isso que a Clarice Lispector recomenda, vamos dizer assim. Quais são as técnicas mais eficientes? Então, assim, eu trabalho com a fala e a escuta, né? Então, quando a paciente entra no consultório, quando eu estou atendendo um paciente à beira-leito, a primeira coisa que eu digo, olha, comigo aqui é um espaço seu que você pode falar o que vier à sua cabeça sem julgamentos. Então, eu não estou aqui para te julgar, apenas fale. Porque quando você pede para a pessoa falar, é de uma sensibilidade tão grande, né, que você vai escutar tudo aquilo ali que está causando sofrimento e uma angústia para a pessoa. Então, quando a pessoa começa a falar, eu vou escutando e vou acolhendo aquilo. E a partir da fala dela, eu vou conseguindo fazer intervenção e colocando ali outras possibilidades, né? Então, vamos pensar no diagnóstico. Você trabalha, vocês são todos independentes aí, e de repente você se vê diante de um diagnóstico que você vai ter que parar de trabalhar apenas para fazer um tratamento. Então, se você tinha uma rotina ali super maçante, cansativa, de trabalhos, estudos, a sua rotina começa a ser a de hospitais. Né? Então, isso é difícil. Então, dentro do meu atendimento, eu vou colocando outras possibilidades. Tá bom, e agora? O que a gente pode fazer para que a rotina não seja apenas hospital? É um livro, né? Então, nesse processo de atendimento, eu percebo muito que uma paciente começa a fazer escrita, né? Escrever. A gente vê muitos livros aí de pacientes que já tiveram a vivência do câncer, com livros aí famosos, né? Então, assim, ou que começa, Alana, nesse tempo quando estou trabalhando, decidi que vou entrar na aula de música, sempre quis fazer música. Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente não dá conta de colocar em palavra, a gente consegue colocar através da arte, né? Que a arte salva, a música, a pintura. Então, assim, nas minhas intervenções, eu vou tentando colocar para o paciente, para a paciente, algumas possibilidades, mesmo diante de um momento tão difícil. Então, o que pode ser construído agora? Então, essas são as intervenções, porque não existe uma fórmula mágica, né, gente? Nós não temos uma receitinha de bolo pronta aí para curar todas as nossas feridas e todas as nossas dores. A gente tem que ir construindo diariamente. Infelizmente, né? Porque se fosse tão fácil, evitaria tantas coisas, né? Mas será, né? Porque, assim, em cada redescoberta da vida e em cada tropeço também a gente pode tentar construir algo diferente no caminho. Até porque vai depender muito de cada pessoa, né? Sim, eu imagino a forma de receber, né? Eu imagino que você deva ter casos de pacientes, você teve e tem casos de pacientes que devem chegar e ficar absolutamente mudos, que você vai ter que até ter um processo para ele conseguir fabular alguma coisa, enquanto que deve ter outros que devem chegar e se for o caso, né? Vai ficar 4, 5 horas despejando as informações, né? É um processo de lidar com essas diversidades, né? E assim, no meu trabalho eu falo que a gente tem que aprender também a lidar com o silêncio. Às vezes o silêncio quer dizer muita coisa, né? O que é isso que não está sendo falado? Então, com calma, paciência, a gente também vai conseguindo auxiliar essa pessoa que não consegue expressar muito. Mas é o caso a caso, né? Você disse bem aí nesse seu comentário. Cada pessoa vai ter uma maneira de se expressar mesmo. Agora, por exemplo, a gente falou aí, né, da questão do câncer de mama, dessa ressignificação da autoestima, né, do corpo. E a gente, na terapia, a gente consegue trabalhar também as questões, porque tem muita gente, como o próprio Eupídio falou, que já vai chegar ali com um quadro de depressão que, de certa forma, pode prejudicar o próprio tratamento, né? Sim. Então, o que acontece? Em alguns casos, nós vamos precisar de uma intervenção da psiquiatria também, né, de um suporte, porque é muito difícil, né, gente? Vamos pensar que você já tem na sua vida várias questões, e um diagnóstico vai trazer outras questões. Então, às vezes, o diagnóstico é a ponta do iceberg, assim, né? Então, nós vamos trabalhar aí com equipe multi, né? Cada um tem ali um valor fundamental e em alguns momentos nós vamos precisar dessa intervenção psiquiátrica também. Cada caso é um caso, a gente vai respeitar todos os casos. Quer dizer que hoje, então, a ideia é um atendimento / tratamento amplo, né? No sentido de oferecer várias possibilidades e várias opções para
para o paciente. Não é uma coisa assim do tipo, só eu tenho a resposta, a nossa equipe tem a resposta, não é isso? Um trabalho multi, né? Então, a oncologista, a fundamental, né, que acompanha todo o processo, a equipe de enfermagem, a psicologia, a nutrição, a alimentação é muito importante no período do tratamento, né? Fisioterapia. Então, assim, todos os profissionais, né? Igual, por exemplo, não é todo paciente que vai querer passar pela psicologia, fazer um acompanhamento com a psicologia. Mas por isso esse paciente não vai dar conta de lidar com a vivência do câncer, não, né? Vai ter a família, vai ter os outros profissionais. Na oncologia, não sei se vocês já foram em algum ambulatório oncológico, é uma equipe muito humanizada. Então, é uma equipe que te atende, assim, te recebe com muito amor, com muito cuidado. Por quê? Qual que é a ideia de ambulatório oncológico? O paciente já chega ali com tanto sofrimento que a gente tem que, de alguma maneira, buscar minimizar um pouco esse sofrimento, né? E não é só a psicologia que faz isso, não. Eu estaria, assim, totalmente equivocada se eu estivesse puxando aqui o saco apenas para o meu fazer. Eu tenho que admirar o fazer de todos os outros profissionais também. É uma experiência que eu acredito que seja muito marcante, porque o próprio tratamento gera um desgaste, né? Igual a gente estava falando hoje no caso do câncer de mama, a perda do cabelo, a perda das mamas e todos os outros tipos que muitas vezes demandam uma extração de uma parte do corpo da pessoa para que ela possa continuar vivendo e lidar com essa perda, né? A questão da perda deve ser uma coisa marcante, né? Um luto, né? Um luto, né? Cada fasezinha, cada perda dessa é um luto, né? E o luto não é algo fácil de se viver, é dia após dia você tentando encontrar outro significado, algo novo para você fazer, para você dar conta de continuar essa caminhada, né? Alana, a gente vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta para a gente continuar esse nosso papo, tá? Ótimo. E você de casa, fica aí, confere aí as nossas... como fala? Nossa grade de programação. É isso, porque o Pídio é o craque de fazer esse acho que a expressão é grade de programação. Vocês vão conferir os outros programas aqui da TV FUNORTE, vão acompanhar os nossos comerciais e logo, logo a gente está de volta, né, Fernanda? É isso aí, até daqui a pouco. E aí, pessoal, voltamos então aqui com a nossa conversa com a Alana, né? Sobre a psico-oncologia. É um termo assim que a gente está aprendendo, né? E compreendendo melhor hoje. E aí, Alana, a gente vai voltar sempre para essa questão, né? Porque, afinal de contas, a pandemia marcou muito a gente nesses últimos tempos. Durante esse período de pandemia, como é que foi o trato com os pacientes? Houve acredito que tenha aumentado a demanda, né? Que tenham surgido questões muito mais complicadas porque as pessoas estavam isoladas, né? Tendo que se isolar, inclusive, né? Então, é muito importante essa pergunta sua, porque aí a gente vai pensar também, aproveitar, né, para falar da campanha do Outubro Rosa. A ideia da campanha é justamente disseminar informações acerca da importância do diagnóstico precoce, porque o diagnóstico precoce, ele cura, né, 90%, 99% de cura.
Nós vivemos hoje um novo momento da sociedade contemporânea, que a medicina está muito mais avançada. E aí, com a pandemia, as pessoas, por não poderem sair pelo isolamento, acabou que não fizeram esse exame regularmente, né? Então, tivemos algumas descobertas de diagnóstico, e isso aí tem nas pesquisas, as pesquisas estão aí para mostrar, que as pessoas descobriram um diagnóstico um pouco mais tardio. E aí, o que vai entrar de complicação também? Que nos atendimentos durante a pandemia, o paciente oncológico ele tem uma imunidade um pouco mais baixa, né? Então, o isolamento, e mesmo assim, às vezes, o medo de tomar a própria medicação, né? O medo de qualquer contato com outra pessoa por causa da imunidade. E no hospital, acaba que a intervenção no hospital é muito diferente do consultório, porque no consultório a gente tem um distanciamento, no sentido de não abraçar o paciente, né? E no hospital, não. No hospital, muitas vezes, a intervenção vai ser um abraço, né? Vai ser um aperto de mão, vai ser segurar no ombro da pessoa. E com a pandemia não podia se fazer isso, né? Então, às vezes, você estava lá fazendo um atendimento do paciente e você não podia ter esse toque, né? Como intervenção, era muito essa escuta, esse olhar. Dificultou um pouco, até para fazer alguns modelos de atendimento, porque na oncologia a gente trabalha também muito com grupos, né? Então, a gente faz ali um grupo de mulheres com diagnóstico de câncer de mama, onde vai ter essa troca de vivências, né? E as trocas ajudam uma a outra a elaborar esse momento. Então, tudo isso foi impossibilitado, né? Então, foram desafios, né? A gente estava reinventando, eu acho que todos nós, profissionais, tivemos que reinventar a prática nesse momento. E, infelizmente, essa foi uma vivência, né? A gente foi dando conta da maneira que era possível, mas tem sim um impacto. Mas não foi nenhuma questão planejada, né? Não. Era aquele negócio assim, vamos ver se isso vai dar certo, se aquilo vai dar certo, né? Era muito de reinvenções, sabe? Mas assim, a gente conseguiu alcançar, né, fazer os atendimentos, os acolhimentos, os teleatendimentos, né? Então, alguns pacientes faziam videochamada, conversava. Então, você ia readaptando de alguma maneira mesmo. Porque pensa, né, numa pandemia, um isolamento social que por si só já teve vários impactos, você ainda descobre um diagnóstico de câncer. Né? Então, assim, muita coisa. Muita coisa para dar conta. Mas a gente sempre tem que estar tentando, né? Não existe garantias, mas existem tentativas. E durante digamos assim, o processo de acompanhamento do paciente, o suporte, o apoio, digamos assim, afetivo, emocional da família, dos amigos, dos colegas de trabalho, é importante? Como é que eles podem fazer isso? Para a família é mais fácil, mas e para os outros, né? Você pode até usar essa câmera aqui para dar dica para as pessoas que estão passando por essa situação. Olha, gente, é totalmente importante, né? Se você conhece alguém, é amigo, familiar de alguém que tem um diagnóstico de câncer de mama, a rede de apoio é fundamental. Porque é um momento tão difícil, for necessário, chama essa pessoa para tomar um café, né? Faça um café na sua casa, tenha momentos mágicos, eu gosto de utilizar essa palavra, que é possibilitar ali a pessoa um momento de leveza. E outra, alguém que descobriu um diagnóstico de câncer de mama não quer falar apenas de câncer de mama, não. Né? Tem outras vivências que essa pessoa pode falar também. Acolhe, escute, não tem julgamentos, né? E não diga, foi porque Deus quis assim, porque isso às vezes pode ferir muito na vida da pessoa também. Ela está tentando dar conta de viver esse momento, né? E a gente tentar justificar algo. São situações que acontecem que ninguém planeja, mas nós podemos acolher, escutar, ser conforto, ser colo, né? Que a gente possa aí doar um pouquinho de amor para as pessoas que estão precisando. Nós precisamos olhar com mais cuidado para as pessoas que estão ao nosso lado. No fundo, a questão da humanidade, né? A humanidade, Isso. O diálogo talvez seja uma coisa que a gente tem de recuperar, porque, querendo ou não, a pandemia nos afastou muito disso, né? Até pelas telas, né? O olho no o olho. Afeto. Então, que é isso que até nos diferencia, né? Dos outros, assim, dos outros seres aí. Essa questão, né? Dessa racionalidade, né? Da convivência, né? Às vezes a pessoa ficar um pouquinho isolada, respeitar o momento dela, mas assim, tentar encontrar algum meio de falar assim, olha, se não quiser conversar agora, eu estou aqui, né? Pode me procurar. Quando você se sentir à vontade, eu estarei aqui para te escutar, sem julgar, só para ser conforto. Então isso vai ajudar bastante. Eu acredito que essa ideia,
essa concepção dessa psico-oncologia é uma coisa extremamente Muito importante, linda, né, Alana? Porque é barra, né? E poder contar com o apoio, o suporte, até a escuta, que você falou, a Alana falou uma coisa muito importante desde o início, né? A escuta, né? Para poder ouvir essas pessoas e principalmente as pessoas sentirem que elas estão sendo ouvidas, né? Que é o que preserva a humanidade, né? Alana, muito obrigada pela sua presença. Eu espero que você volte muitas vezes aqui para falar sobre vários assuntos. Foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço pelo convite, gente. Foi muito bom partilhar com vocês temas tão importantes que nos tocam muito, né, enquanto humanos. É sempre bom a gente ter esses momentos de partilhas. E agora, pessoal, vocês vão acompanhar alguns trechos do programa delas, da Raquel Muniz, onde foi abordada essa questão, essas perspectivas, né, do Outubro Rosa. São alguns trechinhos muito interessantes e a gente tem certeza que você vai gostar, não é, Fernanda? É isso aí, vai acrescentar muito no assunto de hoje. Vocês vão ver depoimentos importantes, fortes, impactantes, que vão até te ajudar a se prevenir. Então fica atento. No Delas dessa noite, vamos ter uma conversa que pode ajudar a salvar muitas vidas. Portanto, muita atenção. Vamos falar do câncer de mama e da importância da campanha Outubro Rosa para a conscientização da sociedade para os exames que levam ao diagnóstico do câncer, para permitir o tratamento precoce, que pode garantir mais chance de cura. Eu sou a Cristina, tenho 37 anos e em 2021 eu fui diagnosticada com câncer de mama. No meu caso, eu não fazia o autoexame. Então, foi numa consulta médica de rotina que eu fazia anualmente, que o meu médico ginecologista, apalpando a minha mama, ele notou o nódulo. Porque, igual como as meninas falaram, às vezes a mama ela muda a pele, sai secreção, mas tem mama que fica perfeita, né? Olhando assim, eu não via nada, mas eu não tocava. Então, quando o médico falou, olha, tem um nódulo aqui, vamos fazer ultrassom. Eu ainda fiquei tranquila, porque como eu fazia anualmente, não imaginei que em 2020 não tinha nada e em 2021 seria algo, né? E aí, fizemos o ultrassom, e no ultrassom ele falou, olha, a gente precisa fazer uma biópsia. Aí foi que veio o alarme, assim, sabe? Acho que foi o momento mais difícil, quando as pessoas falam, Cris, qual foi o momento mais difícil? Foi esperar o resultado da biópsia. Porque depois que você tem um resultado, Raquel, você fala, não, o que eu preciso fazer para resolver? Eu sou resolutiva, a gente tem que fazer o que para resolver? Mas esperar é bem angustiante. E assim, eu nunca fiz mamografia, não tinha feito ainda, né? E quando o médico ele me fez as perguntas, você já amamentou? Amamentei. Tem casos na família? Nenhum. Faz reposição hormonal? Já fez? Nada. Teoricamente, eu não estava nesse grupo de risco. Né? Então, assim, foi algo que foi surpreendente. 35 anos, né? É 36, no caso, no diagnóstico. E aí, quando a biópsia saiu, realmente foi confirmado o carcinoma. Eu comecei, foi tudo muito rápido. O tratamento, buscar esse tratamento rápido é muito importante também, porque receber o diagnóstico é muito difícil, mas tê-lo precocemente faz toda a diferença no tratamento. Então, em agosto, eu tive o resultado da biópsia, no meio de agosto, e dia 1º de setembro eu já estava na quimioterapia. Então, foram 16 sessões de quimioterapia. Eu perdi a mama, no caso, não deu para fazer só o quadrante, porque era multicêntrico, então eu tive que perder a mama, mas já reconstruir na cirurgia, ficou perfeita. E fiz sessões de radioterapia também. Sigo na hormonioterapia por 5 anos, ou 10, e graças a Deus por isso. Que bom que tem o tratamento. O meu nome é Jaqueline, tenho 39 anos e fui diagnosticada com câncer de mama em 2020, com 37 anos. Eu não fazia o autoexame. Quando eu descobri, eu, do nada, resolvi apalpar, né? Quando eu descobri, eu estava em casa e, assim, só de pegar, eu senti que tinha um nódulo a palpar,
eu senti um nódulo e eles doía. Era uma dor assim que, tipo uma dor, parecendo que estava inflamado. Aí eu fiquei uns 3 meses com ele, sem procurar ajuda, sem ir no médico. Aí teve um dia que eu fui levar minha menina numa consulta. Aí ela passando pela triagem, eu conversei com a enfermeira e falei com ela que eu estava com nódulo. Aí ela pediu para avaliar. Aí durante a consulta, eu perguntei a ela se poderia ser alguma coisa grave, né? Ela falou: ó, Jaqueline, eu vou te passar pela médica e ela vai fazer um pedido de ultrassom para você. Ela fez o pedido para mim do ultrassom e no outro dia eu fiz o exame. E durante o exame, o médico ficou na dúvida, né? E pediu a ajuda de outra pessoa, de outro médico, para Fazer o diagnóstico. fazer o diagnóstico. Só que, para mim, eu não imaginava que poderia ser o câncer por causa da idade, né? Para mim, o câncer só daria em mulheres depois dos 40 anos. Foi aí que ele me chamou, pediu a ajuda de outro médico, e o médico veio e falou assim: ô minha filha, você não descobriu isso antes? Não. Naquela hora, assim, eu já sentia dentro de mim que era alguma coisa grave. Aí, terminando o exame, ele falou comigo: ó, você vai procurar um mastologista o mais rápido possível. E nisso eu procurei a mastologista, ela olhou o resultado do exame e fez uma biópsia. Foi uns 10 dias para sair o resultado da biópsia. E assim que saiu a biópsia, o resultado, foi comprovado o câncer de mama triplo negativo, que é um tipo de tumor que costuma dar em mulheres mais jovens. É um tipo de tumor mais agressivo. Aí, nesse período, eu já comecei a dar início ao tratamento, comecei a fazer quimioterapia, foram 16 sessões de quimioterapia. Depois veio a cirurgia, eu fiz a mastectomia bilateral com a reconstrução imediata e segui fazendo a quimioterapia oral. Quando foi agora em janeiro, eu descobri a recidiva. O tumor voltou na mesma mama e mais agressiva ainda. Aí eu voltei para o tratamento de novo, fiz outra cirurgia e agora eu estou no período de radioterapia. Para mim, assim, eu não esperava que dentro do tempo que eu fiz a quimioterapia e radioterapia, e a quimioterapia e a cirurgia, foi muito rápida a recidiva. Então, assim, e eu descobri sozinha também, assim, durante apalpando, eu sentia uma ardência na pele. Foi aí que descobriram que o tumor tinha voltado, fez outra biópsia e eu passei pelo tratamento de novo. Eu descobri o câncer de mama ano passado e assim veio num momento muito delicado da minha vida. Foi quando minha filha tinha acabado de falecer, tinha 5 meses que minha filha tinha falecido. E aí eu fui fazer um check-up. E aí nesse check-up eu pedi à médica, eu falei assim: eu já arrumei emprego, eu vou trabalhar, vou ocupar a minha mente, mas eu vou primeiro fazer um check-up para ver como que está a minha saúde, para que eu comece a trabalhar e estudar. E aí veio a infeliz surpresa, né, do câncer. Ela apalpando, eu não tinha o costume de fazer o autoexame. E a médica que fez na palpação, ela percebeu. E de imediato ela já falou comigo: eu já vou te pedir um exame de ultrassom, de mamografia e já vou te encaminhar para um mastologista. E assim, naquele momento, eu ter passado por um Covid, tá vivenciando um luto, né, tá naquele momento de luto, eu jamais imaginei que aquilo pudesse acontecer comigo, o câncer. Não acreditava que aquilo fosse possível, né, diante de todo o contexto que eu estava vivendo. Mas, infelizmente, aconteceu a mamografia e na ultrassonografia deu e fiz a biópsia. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, mas Deus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que foi muito rápido o meu tratamento. Eu descobri em outubro, em novembro eu já estava operada, só fez a retirada do nódulo, e graças a Deus não teve metástase, não teve nada. E eu fiz 6 sessões de químio e 15 de rádio. E hoje eu sigo com hormonoterapia. E o câncer que eu tive foi hormonal. Mas, assim, o que eu deixo para as mulheres é o seguinte, Raquel: que câncer tem cura, tem tratamento, há vida depois do câncer. E
é o seguinte, mulheres, tira um tempinho para vocês, faça o autoexame, se cuida, se priorize, porque eu não me priorizava, eu sempre fui a cuidadora, eu sempre cuidei dos outros e sempre me deixei em segundo plano. E foi assim, né? Teve muito essa questão de você não se cuidar. Então, hoje, assim, eu com 40, quando eu tive, com 44 anos, hoje eu com 43 eu tive, hoje com 44 eu me priorizo muito e, assim, me cuido com questão de alimentação e de várias outras coisas que é super importante. Sou Daniela Evans, enfermeira obstetra e trabalho no Hospital das Clínicas Mário Ribeiro. Nós estamos no Outubro Rosa, que é o mês de conscientização sobre o câncer de mama. Hoje eu vim falar a respeito da importância de se realizar o autoexame da mama. O autoexame da mama ele é muito importante para diagnóstico precoce do câncer de mama, visto que o câncer de mama ele tem cura e ele tem tratamento. O autoexame da mama ele deve ser realizado mensalmente. Como é que ele vai ser feito? Essa é uma mama didática, tá? Então você, após um banho, após algum momento em que você se sinta com privacidade, você vai se colocar de frente ao espelho e vai avaliar como é que essas mamas estão. Elas devem estar com a mesma cor, não deve ter um aparecimento de vermelhidão. Geralmente, nossa mama ela é um pouco assimétrica, ela é um pouco diferente uma da outra. Mas essa diferença ela não deve ser muito grande. Então, você de frente para o espelho, você vai analisar como é que estão as suas mamas, ok? Ao realizar essa análise visual das suas mamas, você vai observar se tem algum tumor, alguma vermelhidão. Outra coisa que você deve fazer de frente para o espelho é levantar os seus braços para ver como é que está a conformação do seu seio. Você vai levantar e observar se há diferença entre eles. Após fazer esse movimento, você vai fazer um movimento de empurrar uma mão contra a outra para avaliar se há alguma tumoração, alguma vermelhidão nesse movimento. Ó. Você vai colocar uma mão contra a outra e vai fazer essa pressão, pressionando uma mão contra a outra. Você vai observar que seu músculo do seio ele vai dar uma enrijecida. Então é nesse momento que também você vai avaliar se há alguma diferença. Outro exame importante é você tocar em sua mama, de preferência 10 dias após sua menstruação. Por quê? Durante o período menstrual, essa alteração hormonal ela pode causar um pequeno cisto no nosso seio. Então é muito importante que você realize 10 dias após a sua menstruação, mensalmente, esse exame de toque, em que você vai palpar o seu seio, vindo da base, tocando, sentindo se tem algum nódulozinho, certo? Diferente a cada mês que você for realizar. É importante esse exame porque você vai se autoconhecer, vai conhecer como é sua mama e você vai conseguir diagnosticar precocemente se houver alguma diferença entre esse toque que você fizer na sua mama. Então agora a gente vai para um intervalo, a gente encerra uma parte do programa agora, mas logo Fernanda está de volta, né, Fernanda? Com o quadro do Look do Dia, com uma abordagem muito especial para esse tema, esse assunto que a gente discutiu aqui com a Alana e que vocês nos deram o prazer de nos acompanhar. A gente sai um pouquinho e daqui a pouco Fernanda volta. Até daqui a pouco. Ana Coisas. Curiosidades. Coisas. Indicações culturais. No nosso programa, vou dar dicas de receitas práticas e o melhor, com produtos acessíveis para você que não tem tempo de se alimentar bem.
Promover Saúde em parceria com a Faculdade Promove. Apresentação da Fernanda Maria, produtora do canal universitário da faculdade. E nada melhor numa tarde dessa falar de saúde, né, gente? Falar de saúde. E hoje um assunto muito interessante. Muito interessante. Né? Apresentadores, jornalistas, publicitários, marqueteiros. A gente vai tentar te explicar com entrevistas bem legais e curiosidades sobre o mundo da comunicação e do entretenimento. Está entrando no ar o Fita Crepe, um programa por dentro da comunicação. Vai! Intensidade dando vida à cidade, protocolando que eles ainda não sabem. Falsidade é mato, pelas ruas eu vejo, em meio ao caos se entregam por dinheiro. Então, a Mel se apresentou, Melissa Oliveira, eu, Jonathan César Neto, mas ela gosta de me chamar de carioca, né? Você também fica muito à vontade. Então, os nossos queridíssimos convidados estão aqui, já apresentaram a primeira música, daqui a pouco tem mais. Você tá no YouTube também, já ativa o sininho aí pra você receber todos os programas da nossa grade, que são vários programas, e principalmente Canta Aí também, né? Que vai poder acompanhar todos os nossos que a gente já fez. Olá, eu sou a Maria Fernanda Ruas, bem-vindo ao Look do Dia. E hoje a gente vai falar sobre uma tendência que está, de fato, tomando conta das ruas, do Instagram, aqui no Brasil, no mundo, em todo lugar, que é a Barbiecore. E eu queria comentar, antes de qualquer coisa, de onde vem essa tendência, porque as mulheres estão enlouquecidas pela cor rosa, seja nos sapatos, seja nas roupas, nos acessórios, na maquiagem e até mesmo nas unhas. Tá aí, né, uma gravação de um live action do filme da Barbie e não tem jeito, gente, independe a idade, a Barbie faz sim parte da vida de nós mulheres. Quem de nós nunca teve uma boneca, né? Tava falando que esses últimos tempos, assim, a Barbie tá até muito democrática, porque afinal de contas, na minha época, para ter uma Barbie era só no Natal e olha lá. E agora toda criança consegue ter uma boneca. Mas vamos voltar então para o nosso assunto e vamos falar sobre a Barbiecore. Por quê, gente? A gente tá aí, né, no Outubro Rosa, então nada mais justo da gente falar sobre essa cor. Então eu trouxe para vocês aqui, até fazer um agradecimento especial à Érica da Bet Story, que emprestou pra gente alguns looks aqui pra gente comentar sobre esse assunto, tá? Bom, trouxe aqui um macacão. Esse macacão aqui, ele tá num tom de rosa que tá bem próximo do Barbiecore, né? A Barbie, ela não é uma boneca rosa clarinha, ela é um rosa mais forte, mais chamativo mesmo, né? Então, eu trouxe aqui um exemplo porque a cor rosa a gente pode incluir ela em todas as ocasiões e inclusive em qualquer tipo de look que você estiver pensando aí. Então, trouxe aqui um exemplo de macacão, um macacão com um tecido mais fino, né, para aproveitar aí esse calorzão que a gente está vivendo. Tem um decote bem interessante nas costas e ele pode ser usado em várias ocasiões. Então vamos pensar aí, né, tirar da nossa cabeça aquele mito de que macacão é só para ocasiões muito especiais. Esse aqui, por exemplo, de rasteirinha a salto, vai ser possível você usar em várias ocasiões, tá? Bom, outro tom de rosa, essa rosinha aqui, ó, o rosa chiclete. Esse rosa é interessante a gente comentar que é um rosa extremamente feminino. Não é porque é rosa que ele vai sempre passar as mesmas mensagens, tá? Então, esse rosa aqui, ele é um rosa mais feminino. E eu sugiro para você que não quer passar uma mensagem de muito menininha, mais infantil,
usar esse tom para ambientes de trabalho, por exemplo, numa modelagem mais nesse sentido, né? Como uma calça de alfaiataria, uma camisa, uma blusa que de fato, né, ela tenha uma pegada mais formal, tá? Bom, e aí a gente tem também aqui esse vestido que é muito a cara de Barbie, né, gente? Ele é bem Barbiecore mesmo, ó, babadinho. E aí eu queria comentar sobre a intencionalidade desse vestido. É um vestido muito feminino, né? Vestido já traz essa questão, mas ele tem aqui, ó, alças mais finas, babado, marcação na cintura. Um vestido como esse, ele não seria legal para a gente ir para um ambiente de trabalho, por exemplo. Principalmente se seu ambiente é um ambiente mais formal, é um ambiente que não tem a criatividade como ponto central. Aqui seria melhor para aqueles momentos ali de balada, aqueles momentos de lazer. Por quê? Esse tom, mais todas essas mensagens desse vestido, né, ou de qualquer outro vestido que tenha assim, ó, babados, né, marcação na cintura, vai ser de feminilidade, de fragilidade e até um pouco de infantilidade, tá? Então, vamos pensar em modelos como esse para momentos mais de lazer, tá? Bom, trouxe também um outro modelo muito legal aqui, ó, que é um conjunto, cropped e saia, num tomzinho mais claro. Vamos sempre pensar, gente, que tons mais claros de rosa vão trazer essa questão da ingenuidade, né, da feminilidade que eu já falei, e tons mais escuros vão ser mais modernos, mais fashion e, consequentemente, mais fortes. Então, quando você quiser passar uma mensagem intencional com o rosa, sempre pensar nesse sentido. Aqui modernidade, mais fashionista, aqui mais delicada, mais ingênua, vamos colocar assim, tá? Então, sempre pensar nesse sentido. Então, aqui, ó, a gente já traz uma modelagem que, de fato, vai ser para aqueles momentos de lazer, né? Short e cropped. Eu sempre falo isso aqui no quadro, mas eu acho que não custa, né, a gente comentar. Cropped, meninas, é para ambientes de lazer. Só deve-se usar cropped para aqueles momentos de você, de um trabalho de criatividade, um trabalho ligado à moda. Não é à toa que eu tô de cropped hoje, né? Meu trabalho tem tudo a ver com cropped, com essas tendências de moda. Mas se você trabalha num escritório, se você é médica, se você é dentista, por exemplo, deixe o cropped para outros momentos, tá? Outra blusa que eu trouxe pra gente exemplificar é essa daqui. Bom, essa blusa tem vários detalhes que demonstram aqui muito romantismo, muita feminilidade, né? Tem renda, tem babado e tem a cor rosa. Então, essa blusa aqui, por exemplo, se é para um ambiente de trabalho, é legal que você use essa blusa com uma blusa como essa, né? Com uma calça mais forte, uma calça com uma cor mais neutra, né? Talvez um azul marinho, algo que de fato venha trazer uma força que a blusa vai te tirar, tá? Bom, agora eu queria que você me contasse como que você tá vendo essa tendência aí do rosa, se você gosta, e aproveita, comenta aqui nos nossos comentários o que você achou, o que você usou, o que você está pretendendo usar e também dá dicas aí pra gente do que você quer ver aqui no programa. É isso e até a próxima!